Alô, Marcela Tavares. Olá, Dilma Rousseff. Olá, Fátima Bernardes. Olá, William Bonner. Numa semana agitadíssima nesse finalzinho de agosto, hoje tem vídeo aqui no Books do Léo. Hoje nós vamos falar de um livro que mexeu muito com a cabeça de vários adolescentes. Esse livro veio numa época... ele conta a história de uma época em que o mundo viveu em sombras. Quem não lembra a época do nazismo, onde milhares de pessoas foram mortas devido a uma ideologia que foi colocada através de um líder muito forte, Adolf Hitler. Então esse livro que eu vou falar hoje passa-se na época do nazismo, na época da Segunda Guerra Mundial, onde o ódio, o rancor estava muito impregnado na cabeça das pessoas, principalmente na Europa. Eu vou falar hoje do livro O Menino do Pijama Listrado, de John Boyne. Esse livro conta a história do Bruno, o fofíssimo Bruno, que já ganhou as telas do cinema e que veio para poder encantar com a sua inocência todo esse mundo, essa história de terror e de guerra que o nazismo veio trazer. O Bruno, ele é filho de um grande comandante do exército de Hitler que estava responsável por um grande campo de concentração. Até que o pai dele recebe uma grande missão para se mudar de onde eles moravam e irem para mais próximo do trabalho do pai. Sendo que esse mesmo lugar ficava muito próximo a um grande campo de concentração, né? E que, para azar da família, esse mesmo campo de concentração dava para ser visto da janela do quarto do Bruno. O Bruno era uma criança extremamente curiosa e gostava de desvendar as coisas e descobrir. Ele dizia que queria ser um grande descobridor. Ele via nas histórias antigas as pessoas que descobriram países, que descobriram outros lugares, e ele queria ser essa pessoa também. Então ele tinha na mente dele, quando ele olhava aquelas pessoas pela janela, de que aquilo era um lugar que ninguém conhecia, que ele poderia se aventurar até aquele lugar. O mais engraçado é que ele via aquelas pessoas que estavam na janela como pessoas que viviam andando de pijama para baixo e para cima. Ele chamava de os fazendeiros que ficavam andando de pijama. Até que um dia esse mesmo Bruno, conseguiu dar a volta na mãe do pai dele, conseguiu chegar próximo a este campo de concentração. Para azar ou para a sorte do Bruno, ele encontrou um outro menininho da sua idade, o Shamu. O Shamu, diferente do Bruno, era de família judia e estava justamente dentro do campo de concentração, preso com a sua família. Ele estava escondido, com fome, sujo e usando tipicamente os pijamas listrados que o Bruno via da janela. O Bruno começou a conversar com ele, só que o Shamu também não entendia muita coisa do que estava acontecendo. Não sabia o porquê estava ali, né? E o Bruno achava aquilo super legal, aquelas pessoas correndo, aquelas pessoas todas andando iguais, com numeração. Então para ele aquilo era tudo muito legal e o Bruno queria estar do lado de lá da história. O engraçado é que o livro se passa com a inocência de duas crianças vivendo realidades diferentes e que no final acabam se encaixando, né? Essas crianças acabam mostrando que a inocência ultrapassa qualquer coisa, ultrapassa o rancor, o ódio que os tempos estavam que aquele tempo as pessoas estavam vivendo. O mais legal é que desenrola uma grande amizade entre o Shamu e o Bruno, né? Antes os judeus pelos nazistas eram vistos como a escória da humanidade e o Bruno, sem saber muito o que era essa história de judeu e o que era essa história de ser nazista, ele acaba descobrindo um grande amigo e, por fim, a história se desenrola num grande drama devido ao Bruno tentar ajudar o Shamu a encontrar os seus pais dentro do campo de concentração. Então a história é muito bonita, ela veio para contar essa história de inocência e amor, né? E para acabar com esse misticismo
de que os judeus não valiam nada naquela época. Então, para você que curte um drama, porque esse livro é aquele livro que te faz chorar até amanhecer, eu super indico hoje O Menino do Pijama Listrado, de John Boyne. Esse aqui é da editora seguinte, ele tem essa capa linda, né? Conforme eu falei várias vezes, eu adoro capa minimalista, então essa capa aqui é linda, olha. Ela é em formato de pijama e ele ainda é grossinho ainda, como se fosse um pano. Então, super aconselho para você que gosta desse tipo. Hoje em dia existe o filme desse livro, então vale muito a pena você ver, tá bom? O Menino do Pijama Listrado, de John Boyne. Um grande dia para vocês e boas leituras!